Inflação. Um monstro para todo mundo quando ouve essa palavra. Até quem faz faculdade de administração, de economia, de contabilidade, que segue uma área que pode ouvir isso com mais frequência, às vezes fica na dúvida de dizer o que é inflação. Sabe, mas não sabe explicar. E hoje a gente vai esclarecer esse monstro. Primeiro, grava bem essa frase. Inflação é o aumento generalizado dos preços. Generalizado, ou seja, já viu aquela historinha que o vendedor de água, ele comprou água a R$1, passou-se um ano e a água que ele vendia a R$1 foi para R$1,20, e aí a gente teve uma inflação de 20% no período? Se isso for especificamente da água, isso não é inflação. Houve o aumento do preço da água. Inflação é o aumento generalizado dos preços. Precisa aumentar em toda a economia. E o que gera inflação? Aprendemos já que inflação é o aumento generalizado dos preços. Vamos entender agora o que gera inflação. Lembra da taxa Selic? A taxa de Selic, ela é um medidor, ela é um remédio para a inflação. Vamos chamar a inflação de uma doença. Porque o país que tem um aumento generalizado dos preços com frequência, imagina eu sair hoje para comprar arroz e o arroz está R$3. Amanhã eu saio está 4, depois de amanhã eu saio está 5. E o meu salário não aumenta assim. É uma doença a inflação e ela precisa ser remediada. A taxa Selic é um dos remédios para a inflação. Baseado na taxa Selic e na inflação, vamos trabalhar primeiro o que gera inflação. Por exemplo, quando eu falo de consumo, existem duas formas de gerar inflação: consumo ou liberação, circulação de dinheiro fácil no nosso país. Como é que existe circulação de dinheiro fácil no país? Bacen emite dinheiro, o governo vamos emitir dinheiro na mão, circulando no país é bom. Mas imagina se todos nós tivéssemos dinheiro, a ponto de, todo mundo tem dinheiro, eu vendo notebook, eu vou aumentar o preço do meu notebook. Por que não? Pensem bem, gente, algo só é valioso se tem pouco. Ouro é valioso porque tem pouco. O ouro é valioso, tem pouco. Então, por exemplo, se eu libero dinheiro para todo mundo, eu começo a ficar assim, poxa, eu vendo esse meu notebook e isso daqui é valioso, deu trabalho. Eu faço um serviço, eu bato fotos de uma forma tão incrível que igual as outras pessoas, o meu trabalho custa muito. Se todo mundo pode pagar para o meu trabalho, eu começo a aumentar o preço do meu trabalho. Quando tem muito dinheiro em circulação, as pessoas aumentam o preço. E não é não, é generalizado. Um aumentou, o outro aumenta também. Porque tem dinheiro. Repare, se você vai numa região, uma cidade, até mesmo um bairro mais pobre, em que o custo de vida, ou melhor, a renda per capita daquele município, daquele bairro, é um pouco menor do que o bairro B, que tem uma renda per capita muito maior. Pegando por base o Rio de Janeiro, você tem lá a Zona Norte. A Zona Norte do Rio de Janeiro, você vai ter a água a R$2. Quando você vai para a Zona Sul, para as praias, para a Barra da Tijuca, você pode reparar, a água que era R$2 lá, já passa a ser 3, 4. Por quê? O custo, ou melhor, a renda per capita daquele bairro é maior. Existe turismo também? Claro, isso influencia um pouco? Influencia. Mas aonde tem mais dinheiro, as pessoas tendem a aumentar o valor. Então, lembrando sempre, falei em inflação, falei em aumento generalizado dos preços. E o que isso influencia na economia? O seu salário aumenta assim anualmente? Isso vai influenciar muito. Como é que o seu dinheiro vai rentabilizar abaixo do aumento dos preços? Imagine só, você aplicou em um CDB R$1.000 e ele rentabiliza 10% ao ano e a inflação foi de 12%. Imagina, R$1.000, 10% ao ano, chega no final desses um ano, eu vou ter R$1.100. E a inflação, o que eu comprava antigamente com R$1.000,
Eu já não compro mais com R$1.000 agora. Eu vou precisar de 1.120 para comprar. E se o seu salário ou o seu investimento, nesse caso o CDB, só rentabilizou 10%, se você deseja comprar esse objeto, você já não compra mais. Por isso é importante o que nós chamamos de juros real. Existe a taxa de juros nominal, CDI Selic, aquela ali é uma taxa nominal. A taxa real é a taxa descontada da inflação. Para todo cálculo de aumento de capital para longo prazo, seja para aposentadoria, pensando num plano de vida, plano de investimento para blindagem patrimonial, eu tenho que fazer e preciso utilizar a taxa de juros real. Quando eu penso em investimento e eu penso em lucratividade, eu preciso pensar em algo acima da inflação. Pensa na inflação como o Pac-Man. Lembra daquele joguinho que vinha aquele bonequinho amarelo comendo as frutinhas e sempre tinha um fantasma tentando pegar ele? Vamos pensar que agora o Pac-Man é a inflação, é o monstro. E você tem que prender ele. Como é que você faz isso? O Pac-Man vai sempre tentar comer o seu dinheiro, sempre comer a sua rentabilidade. O aumento dos preços sempre vai acontecer, mas você precisa rentabilizar acima da inflação. Olha sempre o juro real nas suas aplicações, isso é fundamental. Então, inflação é aumento dos preços. Quando eu penso em investimento, falei de inflação, eu preciso rentabilizar o meu dinheiro acima da inflação. Cálculo lá básico, como a gente falou do CDB. Se ficou alguma dúvida, volta ali no vídeo. Pensa sempre em rentabilizar acima da inflação. Mas como é que eu consigo metrificar, mensurar a inflação? Existem dois índices, o IPCA e o IGPM. Grande diferença entre os dois. O IPCA é o modelo oficial, é o índice oficial de inflação do nosso país. Ele vai pegar um consumo amplo de todos os trabalhadores. Ele entra em transporte, alimentação, vestuário. É o oficial, é o mais usado. Se você quer fazer um cálculo mais amplo, use o IPCA. O IGPM é específico para imóveis, muito usual para aluguéis, compra de imóveis, consórcio imobiliário, ele vai sempre usar o IGPM. Se eu quero saber o quanto aquele meu imóvel valorizou, ou o custo da construção civil valorizou, eu utilizo o IGPM. IGPM mais usual para mercado imobiliário e IPCA já para um consumo amplo. Falamos de como encontrar, mensurar, medir a inflação, o que é inflação e como rentabilizar meu dinheiro, sempre pensando em juros real.